Olá, nesse vídeo nós vamos realizar o download dos dados do Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais, o Sinaflor. Tá? É uma plataforma coordenada pelo IBAMA, que integra o controle da origem de produtos florestais como madeira e carvão. No Sinaflor tem as seguintes modalidades de autorização. Então eu tenho uso alternativo do solo, autorização de supressão da vegetação. Isso aqui é importante porque quando eu estou analisando áreas desmatadas, eu tenho que verificar se ela tem ou não autorização. O plano de manejo florestal sustentável, plano operacional anual, exploração de floresta plantada, corte de árvore isolada e autorização de uso de matéria-prima florestal. Tá? Então, esses dois aqui não possuem polígonos, né? Não tem aqui a parte gel, pelo menos é o que consta aqui nessa tabelinha, mas esses outros dados existem. A parte da geometria. Então, para a gente baixar esses dados, nós temos os dados abertos do IBAMA. A gente pode pesquisar por Sinaflor. E aí vem as modalidades. Ou também o site, o geosserviço do IBAMA. Tá? Aqui eu tenho nas camadas flora e madeira e tem aqui a camada de Sinaflor de autorizações de exploração florestal. Então estão carregando aqui na tela, tá? São esses em verde. Então aqui na abinha geosserviço, se eu clicar nessa abinha, eu tenho aqui o link para baixar o shapefile, tá? Esse dado, ele é atualizado diariamente. Então se a gente for lá na data de início, né, da autorização, a data final, a gente vai ver que ontem à meia-noite foi atualizado. Tá? Então, isso aqui vale por um ano, essa autorização. Certo? Então, é uma autorização do tipo uso alternativo do solo. Tá? Ó, nome da atividade. Ok. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai copiar esse link, tá? Esses dados, né, eles são da esfera estadual e federal. O Supremo, né, está exigindo aqui um prazo de 60 dias para os estados e municípios da Amazônia e Pantanal aderirem ao Sinaflor. Então, isso aqui é bem recente, então é provável que no futuro nós tenhamos também as autorizações dos municípios, tá? Pelo menos para esses dois biomas. Beleza, então a gente vamos lá copiar, né? Ter certeza que a gente copiou aqui o link do shapefile. Claro, se eu clicar aqui, ele vai baixar. Então, ele está baixando aqui para mim o shapefile. Mas se eu tenho que fazer isso diariamente, né? Se esse dado é atualizado diariamente, eu tenho que fazer o download diariamente. Então, a gente vai automatizar esse download. Tá? Outro ponto aqui, nos metadados, tá? Se eu clicar aqui em metadados, ele vai baixar um PDF. E aqui tem algumas orientações. Então, para quem vai usar esses dados, é interessante, né, ler esse documento de 4 páginas. Então, aqui ele mostra como fazer o download, né, e explica também os campos da tabela. Tá? Então, vamos voltar para o nosso código. O primeiro passo aqui é eu instalar as bibliotecas que eu vou precisar. Então, Fiona, Folium, MapClassify. Tá? Aqui eu vou importar elas. E agora, nesse código aqui, né, nesse bloco de script, nós vamos fazer o download do shapefile em formato zip. Certo? Então, aqui está a URL que nós copiamos. Essa é a URL do shapefile zipado. Tá?
Aqui eu tenho que definir um cabeçalho para quando eu fazer a requisição para o servidor entender que não é um robô, né? Apesar de ser um robô. Essa pasta aonde que eu vou guardar o arquivo zip, o nome do arquivo zip que eu quero, tá? Então aqui eu estou juntando os dois, eu estou juntando o output folder, né? Zip, que é esse daqui, e o nome do arquivo, tá? Então estou juntando tudo para ficar unido. Agora nessa linha aqui, eu vou criar o diretório para download. Se o diretório não existe, né? Se não existe, ele vai criar. Então, esse caminho aqui, Sinaflor zip, não existe, tá? Mas ele vai criar para nós nesse código. Aqui abaixo, eu vou fazer a requisição, então, no servidor. Com a biblioteca requests, eu vou obter aí, né? Vou fazer a requisição para a leitura da URL e vou passando o cabeçalho que eu defini lá em cima, tá? Aqui eu não estou verificando o servidor, porque a gente sabe a origem, né? O servidor do IBAMA. E aqui que ele faz o download do arquivo zipado. Então, se o código, né, o status do código for 200, quer dizer que está tudo ok. Então, que ele vai conseguir fazer o download. Se é 200, ele vai entrar nesse bloco aqui, tá? E vai criar, né? WB aqui vai fazer uma escrita, write, vai fazer uma escrita do dado. Tá? Ele vai escrever aonde? Vai escrever nesse output zip, que é o que a gente definiu lá em cima, onde a gente uniu o caminho da pasta e o nome do arquivo. Tá? Então, vamos sair. Vamos rodar esse código. Então, aqui agora ele vai ter que criar uma pasta para a gente. Então, ele finalizou. Eu vou atualizar aqui. Vai ter que ter uma pasta, né? Sinaflor zip. Tá aqui. Então, tá aqui nosso arquivo com 178 MB. Agora, nós vamos criar uma pasta para extrair o shapefile. Então, essa pasta shape dentro desse Sinaflor não existe. Então, a gente vai criar ela. Tá? Esse make dirs, né? Esse comandinho aqui vai criar essa pasta para nós. Então, já criou ali, ó. Tá vazia ainda. Bom, agora nós vamos, então, fazer, né, a extração do shapefile para dentro da pasta shape. Então, aqui nós vamos utilizar o zip file. Tá? É uma biblioteca que permite ler, extrair, compactar arquivos. E aí nós vamos fazer essa extração. Então aqui, né, extract raw. Vamos extrair os dados para o folder shape. Nesse caso aqui, eu só vou extrair. Então eu não preciso mencionar o nome, porque o nome vai ser o que já vem do download. Tá? Então vamos rodar esse código. Aqui tem que aparecer o shapefile. Então, o shapefile está sendo criado, né, com DBF, SBX, SHP. E agora aqui nós vamos fazer a leitura do shapefile como já o DataFrame. Então, aqui eu passei o caminho e vou fazer a leitura. Tá? Então, é um arquivo que tem aí aproximadamente 200 MB, então ele é pesadinho. Essas são as colunas que eu tenho. Tá? Aqui eu vou fazer um plot do estado do Pará. Então, selecionei só o estado do Pará e vou plotar ele com o Explore do GeoPandas. Então, essa rotina, você automatizando ela para rodar todos os dias pela manhã ou você rodando pela manhã, né? Você pode aí já ter o seu arquivo atualizado diariamente, tá? Então, tá aqui os polígonos, né, do Sinaflor para o estado do Pará. E aí, claro, né, a gente pode ver aqui os atributos. Então, por exemplo, esse daqui é uma autorização, né, de POA, ali, ó, PMFS POA. A de desmatamento é AVS, tá? Então, se a gente olhar aqui na orientação, o código, né? Então,
autorização da supressão da vegetação é a ASV. Tá? Então, ainda nós teríamos que fazer, se eu precisasse dessas autorizações, só das autorizações de supressão da vegetação, eu teria que fazer mais uma filtragem aqui no meu código. Então, esse aqui é uma autorização de supressão da vegetação, tá? Então, aqui existe um ASV. Então, nesse vídeo seria isso. Obrigado.